a gente tem que estar o dia todo, né? Lendo a palavra, sempre que puder. Quando a gente não está lendo, a gente está ouvindo, que essa palavra vai se firmando cada vez mais. E é isso que vai te proteger de você estar caindo, estar no pecado, escutando outras histórias, vendo o nome de Deus falar, tomando posse das palavras proféticas. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso querido apóstolo Benil, ele já falou várias vezes aqui palavras proféticas. Então você receba. Às vezes ele manda a palavra para uma pessoa, mas você pode receber aquela palavra para você. Porque a palavra de Deus é para todos, e principalmente palavra de vitória. Às vezes você tem mais facilidade de receber uma palavra de maldição do que a palavra de vitória, né, apóstolo? Exatamente. Infelizmente. É o que hoje mais a gente recebe é palavra contrária. Isso. Então, assim, tudo que o apóstolo aqui falar, que for palavra de vitória, que ele só tem falado palavra de vitória, receba. Ainda que ele esteja falando que é para alguém, que é para fulano, para ciclano, receba. Porque eu estou recebendo tudo, viu, apóstolo? Que o senhor faz aquilo, Glória eu a Deus. recebo. Receba. Eu sei que é para o meu irmão, mas eu sei que Deus tem para todo mundo. Exatamente. Né? Então só não recebe quem não quer. Até porque é tudo de graça. Amém. E eu quero profetizar também que a senhora, eu creio, né? A senhora já é abençoada, Amém. já está no coração de Deus, mas aonde a gente coloca as plantas dos nossos pés, a gente possui. Amém. Glória a Deus. A gente toca a palma das nossas mãos, abençoado será aquele lugar. E eu quero, como profeta de Deus, Amém. pisar aqui nesse lugar hoje, na presença de Deus, na presença da senhora aqui, do público, né, que está sendo alcançado, que eu profetizo coisas novas. Amém. Nesse lugar. Eu recebo. Coisas novas vão acontecer e Deus vai te surpreender. Amém. Eu creio, em nome de Jesus. Por causa da sua luta, amém, como a senhora é uma guerreira e está lutando por um propósito maior. Amém. Glória a E Deus. toda prova tem a sua vitória. Eu creio. E Deus vai te conceder essa grande bênção. Então, eu já estou profetizando dentro desse lugar coisas novas, mudanças novas, e que a prosperidade de Deus seja derramada sobre essa rádio, sobre a sua vida. Porque se a senhora está aqui hoje é porque Deus é o seu patrocinador. Sim, é verdade. E Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Você pode ter certeza disso. Hoje, Deus escreve uma nova história na tua vida. Glória a Deus. Fique à vontade, apóstolo, pode continuar. Aleluia. E eu quero, voltando aqui, agradecendo aos irmãos, voltando aqui novamente ao vivo, agradecer a alguns irmãos que no começo, né, até ficou alguns irmãos para agradecer, que são pessoas que estão unidas com a gente. A missionária Rosinha, Deus abençoe sua vida, missionária que está lá na Bahia, nossa querida Bahia, louvado seja Deus pela sua vida. Também é o irmão Jairo, que tem nos auxiliado, tem colaborado com esse ministério, que está ali nos Estados Unidos também. Deus abençoe sua vida, irmão Jairo. Amanda que se encontra lá na França, Deus abençoe sua vida, irmã Amanda, que o Senhor possa abençoar sempre a senhora. Também a irmã Gabriela também, que está ali, né, também é uma patrocinadora desse ministério também, que está ali nos Estados Unidos. Deus abençoe sua vida, que dê tudo certo. Ali, amiga da irmã Rosinha, da missionária Rosinha. Deus abençoe vocês. Missionário aí, Maurício, né? Lembrando bem dessas pessoas que estão unidas junto com a gente nesse grande propósito. E outras pessoas mais, né, que têm nos ajudado, têm nos auxiliado, que de repente faltar aqui o nome, mas Deus sabe que você tem nos ajudado, tem colaborado com essa obra, e que Deus venha realizar nas nossas vidas o desejo do coração de Deus. Amém. Apóstolo, fala pra gente um pouquinho, que o senhor me contou há pouco tempo, logo no começo da nossa conversa, sobre esse ministério que Deus abriu lá na África, né? Não é isso? Exatamente. Me conta só um pouquinho como é que foi esse passo a ser dado. Quando a gente pensa assim, como é que foi essa conexão, assim, essa direção que Deus deu, como é que tudo aconteceu? Eu vou dar uma resumida, porque o tempo é curto. Né? O tempo é curto, a gente acho que levaria uma tarde toda aqui. Sim. E logo eu vou escrever um livro da minha história. Né? Já Deus me deu o título aqui dentro. Glória a Deus. Deus me deu o título aqui hoje, aqui dentro. Oh, glória a Deus. Eu vou escrever esse livro né, para a glória de Deus. Amém. Não para mim, não, sim, mas é para a glória de Deus. É necessário registrar a essência, o que Deus fez na nossa vida, sim, na minha vida particularmente, sim, que precisa realmente colocar isso registrado, sim, porque é muita história. É muita história. Então eu vou dar uma resumida, né? Como eu disse, Deus abriu uma porta, né? Através do meu cunhado, fui para lá primeiro,
deixei minha família, nunca tinha deixado minha família, para me chegar na África, né? Nunca deixei minha família, mas fui, né? Porque já estava um desejo no coração, e quando Sim. Deus coloca e Ele realiza e cumpre. Aí eu fui para lá, comecei a trabalhar lá. Quando eu cheguei lá, eu fui no ônibus, nunca tinha saído assim para longe. Fui no ônibus ali, me deu Foi a sua uma primeira viagem vontade, internacional? não, internacional ainda não fiz. Ah, tá. Daqui eu vou fazer várias, Entendi. em nome de Jesus, Sim, né? E para lá, para Praia Grande sim. mesmo. Aí entrando naquele ônibus, aí me deu uma saudade da família, me deu a saudade da esposa, dos filhos. E eu baixei minha cabeça, o ônibus indo assim, uma cidade grande. Ali, Presidente Kennedy, quem conhece, é uma cidade, é uma rua, é uma avenida que liga na outra cidade, Sim. de tão grande que é. E ali na altura do Oceano para Mirim, eu estava dentro do ônibus e eu falei, meu Deus, para onde eu estou indo? Né? Aí eu lembro de Abraão, né? Sai da tua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar uma terra. Eu não conhecia, mas ali eu fechei meu olho e falei, Senhor, para onde irei eu? Eu fechei meu olho, baixei minha cabeça, o ônibus parou. Eu senti que o ônibus parou, baixei minha cabeça, comecei a orar, comecei a falar com Deus em espírito. E Deus me ouviu em espírito, sem eu declarar nenhuma palavra. Eu falando ali com Deus, eu falei, Senhor, para onde eu irei? Aí Deus falou assim para mim, levanta a tua cabeça, abre os seus olhos e vira para a esquerda. Eu levantei minha cabeça, abri meus olhos, virei para a esquerda. Aí ali o meu primeiro ministério é Igreja Mundial do Poder de Deus, Sim. do apóstolo Valdomiro Santiago. Amém. E aí Deus falou para mim, é aqui que você vai começar a sua nova história. Amém. E é aqui que eu vou te levar para você fazer a obra aqui. Glória a Aí eu Deus. olhei, eu vi a igreja, e aí o ônibus começou a andar e não parava mais. Eu falei, como eu vou vir? Tem aquela situação, né, de deslocamento. Como eu vou vir para esse lugar que ficou longe agora de onde eu estou indo? E eu fui andando quase no último bairro da cidade, Praia Grande. E aí eu desci, meu cunhado estava me esperando. Louvado seja Deus pela vida dele. Não está na presença ainda, mas vai estar em nome de Jesus. Eu creio nessa obra. Eu também creio que Deus, não tem como a pessoa ser canal de bênção e não chegar lá. que Deus vai realizar, né? na vida dele, Em mas nome de Jesus. é assim, né? Como na vida da senhora, você também tem, a gente tem muita situação, né? E ele tem, né, os seus problemas. Sim. Não quero nem aqui falar, né, o que é os problemas dele, Claro. mas ele tem os problemas dele e Deus vai ser a solução para tudo na vida vai dele. Levantar, Então, vai fortalecer. exatamente. Aí a gente chegou lá, né, do outro lado, Jardim Princesa, ali em Praia Grande, e um dos últimos bairros lá da cidade. E ali no Jardim Princesa, eu desci, coloquei minha mala dentro da casa. Tinha um campo do lado ali, onde eu fiquei ali 5 anos ali também, com aquele pessoal jogando, né? Como é a trajetória de vida, e ali conhecendo vidas também, Sim. né? E aonde eu ia agora não era para mim mesmo, era viver Deus. Eu tenho o que o apóstolo Paulo falou, hoje não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que hoje vivo ela pela fé. Isso também está gravado no meu coração. Sim. Então eu vivo hoje pela fé. E ali eu entrei para dentro, e eu nem entrei para dentro, mal cumprimentei eles e conversei, Deus falou comigo de novo. Né? Eu tenho essa sensibilidade hoje de ouvir a voz de Deus e saber que Deus é que está falando comigo. E ele falou, filho, tinha uma bicicleta lá, eu peguei essa bicicleta emprestada e falou, vai ali no terceiro quarteirão do bairro. Aí eu peguei essa bicicleta e fui aonde Deus falou. E aonde Deus falou era uma igreja da Mundial. Sim. Então eu falei, eita glória a Deus, aleluia, né? Eu falei, não vou precisar andar de ônibus, andar tão longe, porque seria mais ou menos assim, uns 30 minutos para chegar na igreja que eu tinha visto, né? Aí eu estava na esquina do bairro onde Deus colocou meu cunhado. Olha só. A Igreja Mundial do Poder de Deus. E por incrível que pareça, não é coincidência, já é a vontade de Deus. Ele estava numa campanha de Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vou te levar para uma terra que novamente ali eu entro no outro dia. O Senhor falou, é aqui que você vai começar, é aqui que você vai cultuar, e é aqui que você vai auxiliar pastores. Amém.
E eu entro naquele lugar e tá nessa campanha. Já entrou chorando, Entrei né? ali, foi, meu Deus do céu, é Deus já cumprindo tudo aquilo que ele falou. E Deus falou ali nessa campanha, eu já entrei também nessa campanha, ali eu fui fazendo a obra naquele lugar. E tem que resumir para dar tempo. E aí, fazendo a obra naquele lugar, Deus me tirou, né? Fui trabalhando, Deus preparou tudo. É uma história muito longa, não dá para contar tudo, porque Deus preparou casa. Eu estava trabalhando e o Senhor falou, vai buscar a sua família, eu tinha que buscar minha família. Na quarta-feira eu tinha que viajar, na terça eu não tinha onde morar com ela. O senhor falando agora, eu lembrei assim, como o Espírito Santo é ali, porque quando eu comecei o programa hoje, eu falando sobre aquela parte de Josué, do capítulo 1, de 1 a 9, e eu falando aqui para as pessoas que Deus dá instrução, Dá. né? Passo a passo. E eu estou vendo que Deus fez na sua vida foi exatamente isso, né? O senhor nem questionava, o senhor só obedecia. Não, eu só obedecia. Então pronto, né? Cheguei num momento só de obedecer, Isso. lembrando lá atrás que a minha esposa buscou por mim. Amém. E aí obedecendo a Deus ali, e eu trabalhando, aí meu cunhado falou assim, vai juntar o piso da calçada, era uma calçada enorme, eu estava juntando o piso ali e chorando. Na quarta eu tinha que viajar, buscar a família, onde eu vou pôr a família? Onde eu vou pôr a família? Aí o Espírito Santo de Deus fala no meu coração, e descansa. E aí quando eu estou rejuntando assim o piso, chorando ali, vem uma senhorinha, né, discípula do padre Fábio de Mello, Sim. lá de São Paulo, uma senhorinha chamada Terezinha. Ela veio, parou, oi filho. Falei, oi. Aí a gente começou a conversar, eu sou de abrir a vida, né? Eu abri a vida com ela e comecei a contar a minha história. E eu falei para ela que eu tinha que viajar, buscar minha família, vir para cá, para Praia Grande e tal. E ela falou assim, eu venho aqui na minha casa e estava do lado da obra, parede com parede, a casa dela. E ela falou, eu venho aqui todo ano em janeiro, e eu me comovi com a sua história, só que é o seguinte, eu não deixo ninguém ficar na minha casa, nem meu filho deixa, nem parente fica na minha casa sem nós. Mas Deus tocou no meu coração para deixar você ficar dentro da minha casa. Eu só preciso falar com meu filho, que é a parte mais difícil, ela falou. Eu vou, e se eu voltar amanhã, na quarta-feira de manhã, eu já venho resolvida. Aí ela volta, meu filho deixou. Com a volta de Deus, quem é que não deixa? Meu filho deixou e ela já trouxe as cópias da chave da casa dela, nunca me viu na vida. Uma irmã católica que Deus usou. Uma senhora linda, abençoada, e eu creio que Deus vai salvar essa bênção. E aí ela trouxe o molho de chave já, se você já tem aonde pôr a sua família. Eita glória. E ela falou, tá mobiliada, tá tudo mobiliado. Eu imagino, tá tudo pronto. Eu tenho que encurtar, né? Eu tenho que encurtar alguma coisa, né? E aí aqui a gente vendeu tudo, móveis, a gente vendeu tudo. Sim. Ficou só a casa aí. E a gente depois ia alugar, deixou a casa vazia, vendeu tudo e foi embora. Eu falo que o meu Corsinha, eu fiz mudança dele para lá umas 6 vezes, foi cheio, o pneu relando, né? Mas aí Deus preparou essa benção e eu falei naquela semana, falei, meu Deus, aí a gente também está apertado. E ela falou assim, filho, você pode entrar, tem os móveis, e a despensa está cheia, pode usar tudo. Meu Deus. Deus de detalhes. Nossa, pode usar tudo. E a gente sempre passa a prova, eu preciso contar isso rapidinho, que eu não desistia. Eu estava na Igreja Mundial, tem uma coisa muito linda, que é você estar quase todos os dias na igreja, Sim, fazendo a obra. Só o sábado que a gente tinha livre, que era para os jovens, e a gente tinha esse sábado livre, mas todo dia estava na igreja. glória a Deus. E aí, aliás, a gente terminou aquela obra ali, a porta se fechou e a mulher falou, você pode ficar aqui 6 meses. Porque daqui 6 meses eu venho,
né? Eu preciso vir, ela é próxima ali de julho, agosto. Aí eu preciso vir, meu filho precisa da casa desocupada, porque eu creio que 6 meses Deus vai preparar uma casa para você, Sim. né? E aí Deus preparou, aí ela falou, tem essa outra aí do lado, que tá fechada, né? Eu conheço a mulher, vou falar com ela. Aí a mulher também permitiu a gente ficar lá, nessa casa. Sim. Aí agora termina a obra, não tem outro trabalho para fazer. Meu cunhado, o amigo dele, tá sem para onde ir, sem trabalho. Fechou para mim, fechou para eles, mas nós está na casa. Eu falei, vamos tudo para dentro dessa casa. Sim. E Deus vai abençoar, né? E aí eu lutando, indo para a igreja, situação difícil, porta fechada. Começa a não ter mais as economias, aí eu vou entrar num outro deserto. E eu lembro isso, eu preciso resumir isso só para contar isso. Aí Deus abriu uma porta, né? A gente veio trabalhar, saiu de um lugar para trabalhar uns 30 minutos de carro, uns 20 minutos de carro, 20, 30 minutos de carro. Saía de um bairro e ia para quase o último do outro lado, quer dizer, um quase no começo, o outro no fim. Sim. E a gente tinha que fazer essa trajetória todo dia. Saía 6 horas de casa, né, para chegar quase 7. A única coisa que eu tinha era nem jantava, nem comia, tomava banho e ia para a igreja, que Deus abriu essa porta. Sim. E a gente estava sem as coisas. Aí a esposa falou, eu lembrando disso antes, né? A gente estava sem as coisas ali. Faltou o arroz, você acredita? Coisa que nunca tinha faltado. Faltou o arroz ali. Aí a esposa, né, que tá me ouvindo agora, ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou para a igreja. E Deus falou, vai para a igreja, que eu vou te dar. Na época, esse arroz era R$9. Né? Aí quando eu estou voltando da igreja, eu falei, eu vou para a igreja, vou buscar Deus e Deus vai dar direção. Sim. Quando eu volto na mesma calçada onde aquela mulher abriu as portas da casa dela para mim, ela sai do portão, ela vem em direção, filho, peraí. Falei, oi, tudo bem, mãe? Deus mandou te dar R$10. O dinheiro do arroz. O dinheiro do arroz. Aí eu peguei aquele dinheiro na mão, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim, filho, nunca esqueça disso. A partir de hoje, nunca te faltará Glória a Deus. nada. Glória a Deus. Eu vou prover tudo. Pastora, desde aquele dia, mas é o que eu falo para vocês. Eu estava numa situação complicada. A porta se fechou, faltou o arroz, eu estava numa situação... Eu fui para onde? Eu fui para a igreja. Eu fui buscar o recurso de Deus, fui buscar a bênção, fui adorar a Deus, não fui nem pedir nada para Deus, fui adorar a Deus. E quando eu retorno da igreja, ela vem, entrega esse dinheiro na minha mão, R$10, e Deus fala no meu coração, vai buscar, mas guarda isso no seu coração, nunca mais você vai passar falta disso. Hoje eu dou cestas básicas, né? Hoje a gente ajuda, hoje a gente abençoa. E nunca mais, desde aquele dia mesmo que o Senhor declarou ali para mim, não precisou usar ninguém para falar. Eu usou ela para entregar aquele valor e o Espírito de Deus falou em mim, no meu coração, no meu ouvido e falou, nunca mais você vai passar falta de nada. Ou seja, as portas se abriram novamente, a gente trabalhou, a gente foi crescendo, eu fui aprendendo outro emprego, eu tive que aprender a trabalhar de pedreiro, de pintor, de tudo que tinha ali na frente para poder ter uma nova oportunidade. Sim. E alcançar os recursos. E ali fiquei naquela obra, 3 anos. Fiquei 3 anos e o Senhor falou, agora está na hora de sair, porque eu vou te levar para outro lugar. Aí Deus me leva para uma outra igreja, né, uma Assembleia de Deus. E ali eu vou... Não, perdão. Primeiro eu vou para uma outra igreja chamada Cristo Salva. Cristo é a salvação. Fiquei um tempo ali naquela igreja e ali Deus falou comigo. Para a senhora ver uma coisa, o plano de Deus, né? Ele precisou fechar uma igreja para abrir a minha.
Eu fiquei naquela igreja, ali eu, minha esposa, ficou ali na igreja. O pastor, que está comigo hoje também, chegou a visitar lá comigo na época, estava passando uma situação difícil no casamento. Deus restaurou o casamento, restaurou a esposa. Eles ficaram firmes. E hoje estão comigo, são pastores comigo lá no ministério. A Bênção gente de tem a Deus. sensação que Pastor o céu Credivaldo. é como se fosse os bombeiros, né? Chega para apagar Exatamente. fogo, para fazer conselho, É. para salvar a vida. Meu né? O Deus, tempo todo. é maravilhoso. O apóstolo Isaías acabou de entrar. É meu irmão. Né? Conhece? Não. Pode chamar também, que é a bênção de Deus. É daqui da igreja Guerreiros de Oração. Meu irmão apóstolo Isaías. Deus abençoe sua vida, irmão. Então, o pastor Credivaldo, profetisa Ana Paula, eles são bênção de Deus também, estão junto comigo lá. E a gente foi para esse... Aí foi acontecendo uma situação, não vou falar aqui o que aconteceu, né? E ali foi consagrado, né, a presbítero nessa época. E aí quando eu estava sendo ungido ali, Deus falou, receba. Por isso eu falo para você, nós estávamos falando aqui fora do ar sobre chamado, né? Que muitos se nomeiam Sim. pastores, isso e aquilo, eles lêem a palavra e acham que já pode ser pastor, já pode Sim. ser evangelista, mas não. Isso tudo está no coração de Deus. A chamada, ela acontece, sim, mas tudo vem na direção de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, tudo dentro do plano de Deus. Então, a gente não precisa acelerar nada, a gente não precisa buscar título, a gente não precisa buscar nada, só ficar na posição que as coisas vão acontecendo no momento certo. E aí, ali, fui consagrado, o Senhor falou comigo, receba tudo que eu estou te dando, nada do homem. Você recebe tudo que eu estou te dando, nada dele, tudo de mim. Sim. E ali eu recebi essa unção, uma unção nova, ali veio uma unção nova, línguas estranhas, batizado com o Espírito Santo, veio tudo assim. Nossa, pacote completo. Pacote completo veio, e ali eu fiquei feliz, achando que ia permanecer naquela igreja com aquele pastor e tinha uma campanha de família, porque esse ministério nasceu da família, né? E tinha uma campanha da família e ele chegou e falou, presbítero, o senhor não quer ministrar para a família porque eu não tenho filho, eu só tenho minha esposa, não tenho filho, não sei o que é isso. É triste às vezes a gente falar, porque o filho, ele é um presente de Deus, você aprende ali a amar e conviver, construir a sua casa, a sua família. Então eu falei, aceito. E eu ministrei naquela quinta-feira sobre a família, foi uma bênção de Deus, Deus usou o vaso, Deus tocou no coração das pessoas, as pessoas se comoveram, as pessoas choraram na presença de Deus. E não era o desejo no coração que isso acontecia. No outro dia ele chega em casa lá, com a esposa, apavorado, e rompeu o casamento com a esposa, rompeu o casamento com a sogra, e falou, eu estou entregando na tua mão tudo aquilo que Deus me deu. Nunca faça isso. E ele nunca mais pôde ser pastor. Hoje ele é profeta, sim, mas pastor ele não é mais. Porque ele entregou tudo aquilo, sim, que Deus te entrega para ele. É como o talento que recebe e enterra, né, o talento e fala, então dá mais para aquele que produziu mais, aquele que multiplicou mais. Eu acredito, sabe, apóstolo, assim, pelo que você está me contando, de repente, na crise que ele estava vivendo, ele não soube lidar, não teve sabedoria para lidar. E é complicado, você está vendo o ministério e a família é a base, né? É a base. Então, na hora que você destroça com a família, como é que você não consegue ver mais uma família como igreja, como ministério, né? Eu acredito assim que Deus dá oportunidade, mas cada um, né, a gente vai entender. Às vezes tem uma ferida lá no passado que não foi curada, uma ferida familiar. E aí quando chega lá na frente o negócio monta. Exatamente. Porque tudo tem uma raiz, né? Tudo tem uma raiz. Eu Sim. acredito nisso, que tudo tem uma raiz. Às vezes não deu. E eu vejo assim também a oportunidade, né? A obra não para por causa de uma pessoa. Sim. Deus colocou o senhor na hora certa, no momento certo, com a experiência que tinha Exatamente. como pai de família, né? Até porque, como ele falou, você só pode falar daquilo que você tem propriedade. Exatamente. Se você vê, se você não vê, você não tem condição de falar nada. E principalmente a questão de filho, você só pode falar de filho quem tem filho. Exatamente. Quem não sabe o que é. Noção. Não tem noção do aquele carinho, né? Sim. Como Abraão tinha por Isaac. Não tem. E hoje ele é meu amigo, ele faz a obra e está cuidando de ovelhas, graças a Deus. Amém. Não se perdeu, não. Continuou, né? Depois continuou, mas quando ele voltou e Deus já falou que eu já não podia mais voltar. Sim.
Aí Deus falou, vai dar continuidade a isso. E aí é tão interessante que ele falou, cuida dessas ovelhas, né? Amém. Cuida dessas ovelhas, estou te passando o cajado, isso, aquilo, cuida dessas ovelhas. E eu comecei a cuidar dessas ovelhas sem igreja, sem templo. Sim. Comecei a cuidar de uma, cuidar da família, da esposa, da mãe dela, de Olha outras só. pessoas. Comecei a cuidar, comecei a orientar, Aí Deus abriu uma porta para fazer célula na casa de uma das irmãs que fazia a obra ali. E aí eu comecei a fazer essas células. O casamento dele foi restaurado, não? O casamento Não dele? foi, filha. E inclusive ele casou com outra pessoa. É uma outra história, ele me perdoa, né, de falar, não, mas, não, assim, Deus sabe todas as coisas, né? Exatamente. A gente não entende, mas o controle está na vida, na mão do Senhor de tudo, né? E aí, da liberdade. E aí é onde nasce o ministério. Que eu quero pular para a África também, né? Aí nasce o ministério. Assim eu começo a cuidar de pessoas em células, né? Sim. E aí Deus unge. Aí quando eu venho para Paraíso, assim, já consagrado pastor também. E ali começo a dar continuidade e Deus vai abrindo as portas, cuidando daquelas pessoas. E aí eu oro a Deus, né? Moro num lugar e falo a Deus, eu quero a casa. Eu falei assim para Deus, falei, eu quero a casa nesse bairro. Eu falei, eu quero a casa na Vila Tupi, a Vila Tupi. Falei, Senhor, eu quero a casa na Vila Tupi, com garagem grande para me fazer a obra lá nessa garagem. Para me acolher as pessoas nessa garagem. Então, aí minha esposa falou, nós temos que mudar daqui. Aí a gente começou a procurar em outro lugar, mas eu tinha lembrado do que eu pedi para Deus. Então, quando você pedir algo para Deus, você permaneça naquilo que você pediu para Deus. Porque se você começar a ficar mudando, uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo, e aí, como que Deus vai realizar? Se eu estou indeciso naquilo que eu quero. Então, eu entendi isso. Falei, vamos descansar o coração, porque se eu pedir para Deus, Deus prometeu que vai dar, é a persistência. Ele vai dar. E Deus deu. Deus criou toda a situação, não posso contar, que é muito longo, não vai dar para contar, mas Deus criou toda uma situação, a gente foi para essa casa com uma garagem grande, uma casa grande, com suíte, com tudo. É a casa que eu estou hoje já há 7 anos, uma casa abençoada por Deus, né? Uma casa boa. E pastora, nunca fiz contrato de imóvel, de locação. Agora vai ser o primeiro agora. Sim. Que eu vou estar fazendo esse ano, mas nunca fiz em 11 anos que eu estou lá, eu nunca fiz um contrato de proprietário com o cliente, nunca fiz, tudo de palavra, Deus sentiu, tipo, você vai ficar aqui. Sim. E Deus usava lá o dono e a gente ficava, como não foi diferente nessa. A gente começou a fazer a obra nessa garagem e cresceu. Não estava cabendo as pessoas ali dentro, e ali foi um dos mistérios que eu falei para a senhora que meu filho, com 7 anos de idade na época, foi arrebatado ao 3º céu. Nossa. Ele ficou arrebatado ali, porque ali acontecia milagres e maravilhas. Pessoas curadas, batismo com o Espírito Santo, manifestação do inimigo, muitas coisas, pessoas libertas, e aí começou a acontecer as coisas nessa garagem. Quem é da garagem que está me ouvindo agora deve sentir saudade, mas a gente tem que entender que tudo é um processo e evolui. Sim. Só que aonde a gente for, ainda que cresça, a garagem sempre estará no nosso coração, que foi a essência e a história de onde começou ali esse ministério. E esse ministério começou, até trouxe a Bíblia aqui para falar para a senhora, em Gênesis 7:7, eu vou até abrir ela, eu trouxe ela aqui. Eu falei, é uma entrevista, não precisa levar a Bíblia, o Espírito Santo de Deus leva a Bíblia, rapaz. Gênesis 7:7, olha que lindo. Eu preciso ser rápido, igreja, eu falo demais. Olha o que diz 7:7. E entrou Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as suas mulheres e seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Aí Deus falou assim para mim, filho, esse vai ser o nome do ministério. Ministério Pentecostal entrando na arca. É um ministério de salvação, de promessa de salvação para a família. Tipo assim, não é só para mim, é para o meu filho, para minha esposa e para os meus parentes. Entendi. E para aqueles que entram. É para a família, é algo específico, assim, para a sua família inteira, irmã.
congregar com a gente nessa arca. Então eu profetizo na sua vida, você que está lutando pela família, sua família vai ser direcionada por Deus. E aí nasceu esse ministério nesse versículo 7:7. E aí começou tudo. Aí eu fui orando, estava pequeno, falei, Deus, falando do meu filho, ele foi ao céu, foi arrebatado, e lá ele viu as irmãs gêmeas da minha esposa que morreu, que ela está ouvindo agora, quando era criança. Era uma menininha de 2, 3 e 4 ou 5, não me lembro a idade que elas tinham. Foi o seu filho mais novo ou mais velho? Mais novo, 7 anos de idade. Tudo, essa numeração 7, ela me acompanha no meu ministério. É uma história do meu ministério. Tudo 7, 21, 14, é tudo, mas o 7 especificamente, que é um ministério onde Deus vai trazer descanso para as famílias, para as almas que vão ser alcançadas. Glória a Deus. Exatamente. Aí ele foi lá ao terceiro céu e viu, e o Senhor Jesus veio, pegou na mão dele e começou a andar com ele, veio pessoas até ele. Eu falo isso, né? Falo um pouco isso. Veio pessoas até ele, veio meu pai, veio o pai da minha esposa, veio meu irmão. Glória E o meu irmão falou assim para ele, olha, você pode não acreditar, as pessoas podem não acreditar nisso, não precisa ninguém mas acreditar, não. ele Basta falou a gente assim para ele, acreditar. fala para o seu pai que eu sei o quanto ele me ama. Oh, coisa. Glória a Deus. Que o irmão mais novo meu, eu era apegado com ele como se fosse um irmão gêmeo mesmo. Né? Não é gêmeos, mas a partida dele, né? sofri eu muito. Eu creio, apóstolo, que tudo isso, a permissão de Deus é para o senhor ter a certeza que eles estavam salvos, Sim. né? Por causa de toda a luta que a família enfrentou. É um descanso para a gente saber que um dia a gente vai encontrá-los lá. Porque eu imagino uma pessoa assim que às vezes pensa assim, eu acho que minha mãe e meu pai não foram salvos. É muito triste, né? É triste. Porque a gente quer ter encontrar todo mundo lá naquele grande dia. Então, assim, eu acho que isso foi só para alegrar seu coração e ter a certeza, não ter dúvida, né? A maior tristeza hoje no nosso coração é saber de alguém que se perdeu. Né? Sim. Porque eu tenho esse amor por almas mesmo. Sim. Porque Deus colocou isso dentro do meu coração. E essa é a prova maior. E veio o pai dela também que faleceu, Sim. que aceitou Jesus no último momento. Lá no leito. No leito Sim. de hospital, que é o pai da Dulcineia. Sim. Né? E ali veio essas irmãs gêmeas que ele nunca, a minha esposa nunca falou dela para ele. Nunca. E ele viu eles lá. Aí esse ser de branco que é Jesus, né, levou ele numa sala. E nessa sala tinha um relógio. E o relógio estava quase findando os últimos segundos. Lembra aquele louvor da Damares? E é aquilo mesmo. Apocalipse, eu acho que é Apocalipse. Os últimos segundos. Já falo, acho que é do Apocalipse. Acho que é o Apocalipse. E esse ponteiro estava quase no 12. Estava nos últimos segundos. Como se nós estivéssemos no último dia da volta de Jesus, que para Deus 1000 anos é um dia 1000 anos. E ali ele queria ver, entrar e ver mais. Aí o Senhor falou, você não pode ver, filho, porque se você ver, você não pode voltar. Aí ele voltou. E quando ele voltou, todos foram cheios do Espírito Santo. Ele saiu tocando nas pessoas. Que experiência tremenda. E chorando e contando tudo que ele viu, com 7 anos de idade. Sim. Tudo que ele viu. E ele falou, o seu irmão, o seu pai, as suas irmãs gêmeas. Olha, mãe, as suas irmãs gêmeas. O segredo das irmãs gêmeas. O segredo, porque é uma prova que ele não sabia para as pessoas acreditar, porque as pessoas têm dificuldade em acreditar nessas coisas. Com certeza. E ali foi uma noite maravilhosa. E ali Deus foi preparando, Deus me deu, usa um mendigo para falar, vou te dar um ministério próximo da sua casa, usa um bispo de São Paulo, e ele fala que Deus ia me dar um ministério às minhas vistas. E hoje eu vejo a igreja do portão da minha casa. Eu vejo a igreja do portão da minha casa, onde Deus preparou o fiador, Deus preparou Dona Vera, profetisa Vera, pastor Rogério, foi através deles, empresário ali na cidade, fiaram, por um fiador, empresário ali da cidade, foi fiador meu. Eu vou fiar você é de Deus. Fiaram, né, os primeiros 3 anos ali. Deus preparou, tudo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. As pessoas foram vindo. Porque essas pessoas que Deus levantou para te servir, né, assim, para te ajudar nesse momento,
Essas pessoas, eles sabem porque são profetas e tudo, são tremendamente abençoadas. Porque a gente está aqui para servir. Na realidade, quando a gente serve, a gente está ganhando, a gente não está perdendo. Né? Exatamente. Às vezes as pessoas, vou fazer um favor para você. Não. Se você servir, é você que vai ganhar. Exatamente. Né? Direto de Deus. E a pessoa às vezes deixa isso bem claro aí, que o que é servir. O servir, meu Deus do céu, é a melhor plantação que você pode fazer. Né? Porque às vezes a pessoa está fazendo um grande favor, não, realmente tal favor é grande, realmente é, mas a colheita vai ser muito maior. Porque a própria palavra fala isso. Exatamente. Né? Que a grande vantagem é servir, não é ser servido. Né? E a gente vê se a sua necessidade era grande, precisava. Chega numa cidade, é estrangeiro na cidade, é difícil, eu sei que eu passei isso aqui. É difícil. Mas assim, quando a pessoa serve, ela nem tem noção, assim, do que, quão grande aquilo é. Porque ainda mais quando é um escolhido, gente, né? Exatamente. Assim, a pessoa não tem noção. Você pode ser escolhido também, mas se vê outro escolhido, ainda é melhor ainda. É você facilitar aquela dificuldade da tua vida que está ali para servir a Deus. Então, por isso que tem um coração na obra. Então, essas pessoas, né, que estão nos ouvindo, esses discípulos, porque eu sou formador de discípulo, né? Sim, glória porque a Deus, Jesus disse isso, né? Eu formo discípulos. Amém. O meu ministério é semelhante ao ministério de Jesus. Glória a Deus. Esse é o meu ministério. E aí eu formo discípulos. Então eu digo para os discípulos que estão lá hoje servindo, muitos chegam e vão embora, Sim. porque não acreditam no propósito, no plano de Deus, que é coisa grande. Sim. E eu sou uma pessoa, não sou iludido, é porque eu creio na grandeza de Amém. Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida. E você que está aí nesse ministério, fique, nos ajude Sim. com toda a sua força, seja fiel a esse ministério, permaneça, porque Deus vai salvar a sua casa. Amém. Deus vai salvar a sua casa e Deus tem uma grande obra Sim. com a gente ali. Então eu sempre falo isso, né? E tem uns que não acreditam, né? Tem uns que vêm, vão embora, não acreditam no propósito, Sim. no plano de Deus. Sim. Porque a gente está falando e ainda não aconteceu, Sim. mas está no coração de Deus e vai acontecer. Claro. Agora, aqueles que estão conosco, nos auxiliando, estão junto com a gente, né? Se chegou com a gente, estão junto nesse propósito, Deus vai fazer deles também grandes coisas Sim. na vida deles. E é o que a gente crê. Aí, quando também, eu quero deixar aqui também, né, antes de esquecer, um agradecimento ao apóstolo Milton Bezerra, de São Paulo, capital. Quero deixar um beijo no seu coração, porque foi através dele que o Senhor, né, mandou ungir apóstolo. Né? Então chegou, já era pastor, bispo. Nossa, foi ungido através da vida dele. Através da vida dele. Só que, olha, eu vou falar isso aqui, mas eu não ligo se alguém vai crer, vai criticar Sim, ou não. Eu não ligo nessas coisas. Entra, gente de Deus, fique em paz. Ele era bispo de São Paulo. E o Espírito Santo de Deus visita muito ele tem visões e revelações. Sim. E o Espírito de Deus visitou ele e falou para ele, você precisa descer a Praia Grande. Ele deve estar me ouvindo agora, passou uma situação de quase morte. Deus Sim. restaurou a vida Glória dele, está restaurando a esposa, a situação também vai passar esse vento em nome de Jesus. E você precisa descer lá e eu quero que você unge o meu servo, bispo, apóstolo, porque o ministério dele é apostólico, de ensino e formação de discípulo. Amém. Então ele me liga e fala, olha, o Espírito Santo de Deus me falou comigo e falou isso que eu tenho que ungir o Senhor, a apóstolo, e ele bispo e eu bispo. Eu falei, Senhor da glória, como que ele vai me ungir a apóstolo se ele é bispo? Aí ele falou, mas eu tenho que obedecer porque Deus falou, Sim. porque Deus mandou. Aí eu falei, Deus, o que eu faço? Preparei uma consagração, um dia abençoado, né? Consagração. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Me dá direção. Sim. Porque nós estamos aqui na mesma patente. Sim. O que eu vou fazer? Aí Deus falou assim, você tem essa unção apostólica já desde o ventre da sua mãe. Então, através da sua vida, você vai passar para ele também. Então, você vai ungir ele apóstolo. E você ungindo ele apóstolo, porque você já tem esse dom para passar para outros. Sim. Então, aí você vai ungir ele primeiro. E quando você ungir ele primeiro, ele vai ser o quê? Apóstolo, Senhor. Então, agora ele já pode te ungir. E foi feito assim. Eu estou falando aqui, que eu acho que eu não falei isso ainda. É muito lindo. Tem gente que não acredita. Você só entende quando você vê a instrução de Deus. Né? E assim foi feito. Olha que coisa linda. Então aí nasceu aí essa unção apostólica. Sim. Porque eu formo discípulo. Eu não me preocupo com multidão. Jesus não preocupava. Ele pregava a todos.
mas ele trabalhava com discípulos. Sim. E ele disse para os discípulos trabalhar com discípulos. Ele não disse para o discípulo, ide fazer multidão. Não, Sim. ele disse, ide fazer discípulo. Porque discípulo atrai multidão. Sim. Porque Jesus atraía a multidão. E aqueles discípulos receberiam o mesmo poder que foi dado a Cristo. Então hoje foi me dado todos os dons do Espírito Santo, foi entregue a mim. Amém. Através do Espírito Santo, Deus me deu todos os dons. E eu estou aprendendo a desenvolver eles na presença de Deus. Sim. Mas já foi me entregue. Glória a Deus. Todos os dons, todas as manifestações do Espírito Santo de Deus, todos os dons dele, foi me entregue. Mansidão, domínio próprio, Glória a Deus. discernimento, porque a Bíblia é como se a palavra de Deus fosse cravada no meu coração. Glória a Deus. Hoje eu não preciso, aqui diante de Deus não é para glorificar a mim, a Deus, porque eu não entendia nada, Sim. eu olhava, não entendia nada, era só uma história que eu mal entendia. Hoje não. Hoje se a senhora falar assim, prega para nós aqui, apóstolo, eu abro em qualquer Amém. lugar Glória a e Deus me dá a revelação da palavra. Glória a Deus. Eu não preciso estudar. Amém. Às vezes eu falo para a pessoa, a gente tem que estudar, tem que buscar o Sim, conhecimento. claro. Eu faço isso, igreja, Sim. mas é um dom que Deus me Sim. deu. Se a senhora falar, prega para nós, eu O abro discernimento, né? e vou a pregar. sabedoria que está na palavra. Porque o dom. A palavra foi cravada Sim. dentro de mim Glória a Deus. sem eu conhecer. Entendi. E eu vou conhecendo e Deus vai falando comigo aqui na hora. Ele fala e ele me deu o dom de levar eu em visão na história. Eu estou Glória a pregando Deus. e eu estou lá dentro da história. Que coisa linda. Já tive com os discípulos, já tive com Jesus ali, quando ele estava ensinando Amém. com as pessoas, com aquele que Glória desce a no Deus. telhado, ele me leva na história. Ele me dá a visão e eu estou na história. Então eu estou contando aquilo que eu estou vendo na história e trazendo para a revelação, Sim. é o que ele está me mostrando lá. Sim. Ele me mostra agora, eu entro numa história, ele me mostra a história e eu Amém. entro e mostro para a igreja Glória a ali e Deus. falo o que está acontecendo. Aí vem para a gente Que coisa linda. revela essa palavra. É assim que Deus me usa. Então, aí tá, luta, muita luta, agora vai para o 6º ano já Sim. desse ministério, né? Há 6 anos atrás, agora em dezembro, né? Dia 14 de dezembro, vai fazer 6 anos desse ministério, fora os 7 meses que a gente ficou ali na garagem. A gente ficou esse período lá na garagem, né? Para resumindo. E a gente passa muita luta. Eu não quero falar de lutas que a gente passa, porque são muitas coisas, muita história, muita coisa que eu já passei, minha esposa passou. Foi muito choro, foi muita decepção no coração, né? De pessoas que estão do seu lado. Sim. E tal. A gente passa muita luta. Até hoje a gente passa luta. São os aprendizados. Porque né? as pessoas não compreendem, né, os planos de Deus, o que Deus quer para elas. Eles às vezes não compreendem, né? O que eu posso dizer, eu não quero me elogiar aqui, mas o homem de Deus e a mulher de Deus que Deus colocou na vida deles e também colocou eles na minha vida, na vida da minha esposa. O tamanho do projeto e do plano de Deus em relação a isso, como eu disse para a senhora aqui antes, né, Deus não une pessoas, Deus une propósito, e aquele que entra nesse propósito e entra nessa visão, Deus faz coisas grandes na vida deles. E aqueles que estão conosco também, Deus tem coisas grandes. E eu acredito sempre nas coisas grandes. Sim. Sempre, vivendo pequeno, mas acreditando sempre no grande. Porque o Deus é grande. Porque o grande é Ele. É verdade. E a gente passava sempre uma situação ali complicada, às vezes também financeira, né? Mas Deus sempre provê. Sempre provê. Deus sempre cria uma situação e provê. Deus vai, abençoa um, o outro vem, abençoa e tal. A gente vai naquele, né? Tá no vermelho. Porque eu creio que o tempo da vaca magra vai passar. E vai vir a fartura. Sim. A gente vai viver um tempo de bonança, creio de fartura. O meu ministério, nosso ministério, a senhora pode acreditar nessa palavra. Eu também. Nós vamos viver um tempo abençoado de fartura. Mas para quê, pastor? Para o senhor ficar desfrutando com... Não, para mim o quê? Alcançar almas. Para me investir em almas, para me investir em nação, para me investir em pessoas. Porque o nosso objetivo hoje, pastora, não é abrir 100 igrejas, não. É a gente crescendo na fé, no conhecimento, na graça, alcançando vidas, alcançando almas, ainda que sejam devagar e sempre. Com pessoas trabalhando em discípulos, formando discípulos, porque quando você forma um discípulo, poucos deles vão se desviar do caminho. Poucos. Sendo que Jesus tinha 12 e um só desviou. 11, a maioria permaneceu. Esse é o meu objetivo. Que a maioria
permaneça. E que a minoria que a gente sabe que já era para ser. É triste, mas é a realidade. Que a minoria já era assim para acontecer, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Então, esse objetivo é uma situação difícil, a gente passando. Aí Deus visita outra missionária em São Paulo, que vai nascer a África agora. Sim. Deus visita uma missionária em São Paulo. Eu estava numa reforma na igreja, e ainda está azul lá, está sem nome, só está com número. E Deus visita essa missionária lá numa igrejinha pequenininha, com uma apóstola dela lá. E Deus fala assim para ela: filha, você precisa ir lá na Praia Grande. E você precisa entregar algo para o meu servo. Ela conhecia o Ela Senhor, não, ela me conhecia. viu em visão. Ela me viu em visão. Você vai entregar algo para o meu servo. Você vai no endereço tal, no bairro tal e no número tal. Aí no sonho ela viu uma fachada azul sem nome, que exatamente na visão dela, a igreja está assim. Sim. Ainda está assim, que a gente está preparando para colocar a placa. Aí ela teve essa visão e foi procurar. E ela disse: meu Deus, para achar, porque está sem nome. E ela procurou a Praia Grande, quase todos os bairros passando. E Deus levou ela exatamente naquele endereço, numa sexta-feira de ensino bíblico da palavra. Eu estava ali ensinando, né? Deus falou muito com ela, com o futuro esposo dela ali, falou: missionária Camila, Deus abençoe sua vida. E ali ela esperou a hora certa, porque tem discernimento, estava ensinando, dando estudo. Quando terminou o estudo, Deus mandou falar com ela, e na verdade Deus queria falar comigo. E quando eu comecei a falar com ela, ela entrou em mistério, em línguas estranhas, ficou um bom tempo. Depois eu vou compartilhar com a senhora essa parte. Ela ficou um bom tempo falando dos projetos que Deus tem na minha vida e para esse ministério. Aí ela começou a falar: Deus tem pressa em uma nação, em outra nação correrá para ti. Que é a nação, Deus tem pressa na África. Sim. E Deus tem pressa nos Estados Unidos. E nesse momento, o missionário que está lá, ele já tinha partido para lá. Sim. Ele veio, a gente fez a consagração missionária dele, né, que ele já tinha, é dos Estados Unidos, o Maurício. Sim. Ele já tinha esse chamado, já tinha esse dom, já foi dado por Deus. Mas aí houve lá uma história na igreja que ele ficou mais de 10 anos lá, e o pastor lá não quis ungir, não quis consagrar, né? Aí Deus tocou no meu coração, falou: eu falei para ele: Maurício, se você sentir de Deus, Deus colocou no meu coração para te consagrar e para você se aliançar comigo aqui. Foi aonde ele aceitou, ele veio e falou: é de Deus, pastor. Ele está aí ouvindo, ele sabe. Falou: é de Deus. E ali a gente realizou essa cerimônia, com diploma, com tudo. Eu consagrei ele ali, a missionário. Assinei, registramos. Legal. Essa coisa da unção, de consagrar, é engraçado que aquela pessoa ela fica com o perfil, né, do líder. Exatamente. Então, assim, eu fico olhando assim a sua mansidão, o seu jeito, fico imaginando as ovelhas todas com o mesmo Ô, glória, ouça aí. Porque termina sendo assim, uma referência, né? Sim. Porque eu creio que as pessoas gostam do Senhor como o Senhor é. Amém. Então todo mundo quer parecer um pouco. Eu digo assim, nem querer, termina aquilo sendo passado, né? Cada vez que o Senhor faz imposição de mãos, com a palavra que o Senhor dá. Eu acredito que é por aí que a unção vai sendo jogada, sabe? Exatamente. Porque aí vai fortalecendo, né? Vai fortalecendo com uns certeza. Aos outros. Glória a Deus. Eu vi pelo carinho com que as pessoas falam com o Senhor no WhatsApp. Eu digo: que coisa linda. Amém. É lindo. Vai vir muitos filhos ainda, né? Em nome de Jesus. Que estão aí, na verdade, filhos de Deus que estão desviados. Deus vai trazer. Sim. Deus me mostra uma avalanche de salvação. Amém. Nos últimos dias, antes de interceder, o Senhor falou para mim em visão: filho, antes que anteceda a minha volta, milhares voltarão para mim. Em nome de Jesus. E dentro desses milhares está os nossos parentes, sim, um filho, um sim, amigo, que a gente tem orado, que a gente tem buscado. Só não desista de orar, de buscar, que eles vão vir. Amém. Deus vai dar direção a eles. A palavra lá em Jeremias, se eu não me engano aqui, o Senhor fala que Ele mesmo vai buscar essas ovelhas. Coisa linda. Ele mesmo vai trazer essas ovelhas de volta. E é o que eu acredito. E nós vamos ter que acolher muita gente. Amém.
Muita gente. Dentro dessas muita gente está os nossos. É verdade. Que a gente tem orado, que a gente tem Sim. buscado, que a gente tem lutado, que a gente tem pagado o preço. Continua pagando o preço, Amém. continua sacrificando, continua jejuando, orando, buscando, que Deus vai dar vitória. Eu Em creio. nome de Jesus. E ali essa missionária entregou tudo ali nesse dia. Aí o missionário já foi para lá, já estava lá. Aí falou, Deus tem pressa ali nos Estados Unidos, já mandou, abriu os caminhos para ele lá, já. Promessa da África também no coração de Deus, muitos anos atrás Deus entregou para ele. A gente se uniu nesse propósito, eu e ele, e aqueles que estão nos ajudando agora também, são missionários, Sim. pessoas que estão auxiliando, pessoas que estão contribuindo Amém. para essa obra. E aí ele foi para lá, essa mulher, essa missionária veio, entregou tudo e falou, Deus tem pressa na África, Deus tem pressa nos Estados Unidos, que vocês precisam ir para lá. E disse um propósito também em Israel. Eu não sei que propósito esse Deus tem. Ele falou, Deus tem propósito contigo, filho, em Israel. Eu tenho um propósito contigo na Terra Santa. Glória a Deus. E aí eu vou aguardar Só vai saber no quando chegar Senhor lá, no né? dia que chegar essa oportunidade. E aí nasceu. Aí ela falou assim, vão correr para ti a África e os Estados Unidos. E o missionário já estava lá. Mas e a África? Eu nunca... Tava assim o desejo sempre Sim. alcançar almas Claro. lá e tal, sempre já tá esse desejo no coração dele, da gente, mas aí, pastor missionário, no outro Fique à dia, vontade, se preocupe com o título, não. no outro dia, o irmão da África, que é o evangelista Ernesto, que deve estar aí também, não sei, ligou para mim. Ele viu a ligação dele, e ele falou, pastor missionário, nós precisamos de um líder. Nossa. Veio de presente, assim, tem pessoas que buscam, né? Sim. Eu não busco, eu fico na posição. Sim. Eu não busco nada porque eu não posso buscar nada que não é meu. Sim. É Deus que vai fazer Vai chegar. trazendo. É Deus que vai trazer. Então, assim, ele liga e fala que nós precisamos de um líder. Aí ele vai contar a história. Somos novos, convertidos, Sim. consagrados, alguns consagrados. Ali tem missionário, tem ancião, tem diácono, tem evangelista, bem variado. E nós estamos aqui reunidos num ministério e só que a gente teve que se desligar desse ministério. Aí eu vou falar aqui, você que é pastor, você que está me ouvindo, você que é líder, não faça isso. Ele falou que eles precisou sair porque o pastor da igreja quis viver com 2 mulheres. Ai, Jesus. E eles precisou se desligar. Ele falou, nós precisamos, sendo novos, o pastor já mais velho de casa. Oh, meu Deus. Aí não adianta nada você Se ter perdeu no meio do caminho. tantos anos na Sim. igreja e se perder, né? Sim. E eles saíram porque ele queria viver com 2 mulheres. E a Bíblia condena, né, missionário? Ele falando, né, a situação, explicando. Eu falei, Tem exatamente lógica. isso. Aí eu falei, vamos orar, né, porque tudo a gente tem que... Vamos orar, pôr na presença, se for da vontade de Deus, claro que eu vou acolher vocês sim. Sim. Mas não foi de uma hora para outra. Foram 2 meses ali orando, Buscando orientando e Deus. buscando. Ele nunca me pediu nada. E até hoje nunca me pediu nada. O Maurício Morales está aqui falando, eu estava 8 anos na Europa e Deus me disse que eu iria para a África, Estados Unidos, aí Deus nos uniu. Exatamente, é isso aí mesmo. Deu uma resumida boa. Que a história dele também é longa. Um dia você vai vir aqui contar essa história. Aleluia. É isso mesmo. Exatamente, ele foi para a Espanha, muita história também. Não dá para contar. Não dá para contar, né, missionário? Nós vamos ter que escrever um livro. Vamos. E uma oportunidade quando ele vier aqui. Né? Sim. Aqui vai estar Quem sempre à sabe, né, disposição. gente? É só avisar, tô indo. Exatamente. E aí aconteceu. Aí eu comecei a direcionar eles, entramos junto, eu, o missionário, falei, missionário, Deus vai abrir uma porta, missionário. Ele falou, vamos orar, pastor, vamos orar, porque a África ali, eles são bem carentes, sim, verdade, são carentes e tal. Eu falei, mas é de Deus, eu já senti que é de Deus, e Deus vai me dando visão, Deus vai me levando, Deus vai me mostrando. Eu falei, vou cuidar desse povo. Aí o primeiro levante que acontece, mas eu já estava orando aqui, falei, Senhor, tudo que tiver de impedimento, tira. Qual que foi o primeiro levante? A igreja que ele saiu, eles estavam fazendo culto por eles mesmos. Sim. Né? Alugaram um espaçozinho lá e estavam fazendo culto.
Só que aí, de repente, eu começo a conversar com o pastor Tiago, que está lá também na África e tal, esse evangelista, e eu falei, vou ajudar, vamos se aliançar, vamos direcionar tudo debaixo da minha cobertura e da minha direção. Então, parte aceitou e parte reteu. Sim. E eu estava pedindo para Deus já tirar os impedimentos, porque a gente precisa de pessoas que entram na sua visão. Exatamente. Porque se não entrar na sua visão, como vai andar dois juntos? Tumulto, É tumulto. É. Aí ele separa e fala, a gente não quer, a gente quer continuar a gente mesmo aqui, eu como pastor, e ele queria, assim, e o senhor me perdoa, pastor Tiago, mas não vai estar ouvindo, que buscou lá mais o status e o título, e não aquilo que Deus tinha para eles. E os outros não, nós confia no missionário, no apóstolo, e nós vamos ficar contigo. O que o Senhor nos direciona? E ele falou assim, missionário, não abandona nós. É uma coisa linda. Não abandona nós. E Deus foi preparou esse menino da rádio também. E esse menino da rádio, na verdade, a primeira coisa que eu queria arrumar lá é a tecnologia, Sim. que não tem. Eu queria pôr internet lá na igreja. Aí eles contrataram esse rapaz, afastado do caminho do Senhor. Aí ia de vez em quando numa igreja, afastado, e ele trabalhava com internet. Aí conheceram ele, falou, tem um rapaz aqui que vai pôr internet na igreja. Depois a igreja se dividiu, eu fiquei com eles. Em vez de eu colocar a internet na igreja para a gente arrumar a comunicação, eu arrumei a comunicação do Ernesto. Falei, Ernesto, vamos arrumar a sua comunicação. Vamos colocar internet nisso daí. E antes de ter internet, pastora, que é muito lindo, ele arrumava créditos. Pegava dinheiro emprestado, arrumava aqui, que eles sem condições, para colocar crédito para falar comigo. E eu não ajudando. O Senhor, não é tempo. E eles lutando, é isso que é bonito, lutar por aquilo que eles acreditam. Sim. Você que está me ouvindo, você precisa lutar por aquilo que você acredita e jamais desistir. Vai vir os dias difíceis, mas continua na luta, continua na presença de Deus, que Deus vai dar vitória. E ele continuou, ele lutou, falei, agora nós vamos arrumar esse celular, vamos colocar megas aí para o mês inteiro, fizemos um plano lá e todo mês tem agora. Tem até demais, ele falou, tem até demais, não uso tudo, mas é assim para a gente se comunicar. Sim. A gente arrumamos essa comunicação, aí Deus tocou no coração de um irmão lá, tem um pedacinho de espaço aqui, a gente pode fazer aqui a igreja. Fizeram uma cabaninha lá de capim, pôs tudo bonitinho, de lona, de pau, e eles fazem o culto lá. Que graça. Não chovia naquela terra. Dia Deus, eu falei, vamos orar para chover. Eu falei, eu profetizo chuva, Deus mostrou em visão para uma irmã Maria da igreja, da missionária Maria, a água entrava por dentro da igreja, encharcava tudo, pastor. Nossa. E Deus me deu a visão, falou, vai chover. Eu orei, fiz a oração e caiu água naquele lugar. Caiu água, está chovendo até hoje. Já faz mais de mês. Vocês estão vendo agora, estão orando para parar. Destravou, abriu as janelas do céu, está abençoando aquela terra. Deus está abençoando eles, está crescendo, está evoluindo. Deus tem feito uma obra maravilhosa. Aí o que aconteceu? Deus colocou no meu coração para comprar um espaço. Eu quero um espaço. Amém. Eu quero um espaço aí. Aí, missionário, quero um espaço aqui e tal. Né? Que a gente, a igreja ali, eu já olho para a igreja e já vejo outro maior. Eu olho um espaço, já vejo outro maior. Eu olho aqui dentro e já falo, pastor, Deus vai pôr uma coisa grande. Amém. É a sua própria rádio. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus faz essas coisas. Faz. Coisas grandes. A gente tem que viver isso, na fé. Sim. Eu quero um espaço. Quero um espaço. E tem coisas que eu seguro um pouco, depois eu falo para o missionário, me perdoa, mas tem coisas que eu tenho que segurar e falar depois, né? E aí seguro um pouquinho e falo, quero um espaço. Aí foram ver um espaço, tinha uma casa lá, e eles ficaram maravilhados, um espaço. É tanto. Eu falei, não quero, eu quero um maior. Esse espaço que está aí não dá para fazer o projeto que Deus colocou no meu coração, não dá. Escola para criança, arca, vou construir uma arca lá, uma igreja no formato de uma arca. Não dá, tem outros projetos lá, escola para as crianças, coisas. Eu preciso de um espaço maior. Eu falei, vai procurar outro espaço. Procurar espaço. Tá separadinho. Deus Procurar outro espaço lá. Tem um espaço agora. Esse é 10 vezes maior. Eu falei, mas quanto que é? O mesmo valor do outro.
Eita, glória a Deus, aleluia. É esse que eu quero. Aí o que Deus faz? Deus me leva nele. Deus me levou no espaço. Deus me levou em espírito no espaço. Falou, filho, eu vou te dar esse espaço. Já é de vocês. Amém. Já é de vocês. Lança 12 votos. Vou te dar esse espaço com 12 votos. E vou te dar esse espaço. Inclusive o pessoal do irmão Jairo, missionária Rosinha, fez parte desse projeto de Deus deu para nós. Os irmãos da igreja, né, que também ajudaram. Deus deu para nós esse espaço. E eu falei, ó, eu vou lançar porque Deus falou que vai dar e é nosso. Amém. É nosso. Porque quando Deus te mostra, você pode confiar e acreditar que Ele vai te entregar. Entregou para nós. Está lá. Glória a Deus. O espaço. Quase 5.000 metros quadrados. Eita, Deus bom. Deus deu para nós fazer né? o que está no meu coração, que é o projeto das crianças, da escolinha, de tudo. Vou fazer a migração africana. Quando eu for lá, vai estar tudo preparado. Eles vão preparar tudo. Já eles têm um pai naquela província, né? Que é uma província até grande. Já mesmo 30. É do ladinho. Ramatanda. Depois fala pesquisa. Ramatanda, província de Sofala de Beira. É província de Beira, da cidade de Beira, Moçambique. É uma província já com 30.000 pessoas. Então já dá para fazer um projeto bem bacana ali. Nossa, abarca todo mundo da cidade. Onde está no coração de Deus. Tem outras igrejas. Eu falo assim, não adianta você ter igreja e não ter projeto. Sim. Às vezes você tem um projeto ali de ter uma igreja e só tá ali. Não, eu não quero só estar ali. Claro. Eu quero ser conhecido para a glória de Deus. Amém. Que o nome do Senhor será alcançado em toda a África. Amém. Aonde a gente estiver. Então eles vão ver, porque eu já vejo isso, né? Pessoas importantes ali, eu já com eles. Sim. Porque já é uma promessa que Deus me deu, falou, vou te levar e vou te colocar sentado na mesa dos poderosos. Olha só, o Maurício está falando assim, apóstolo, tem um americano já que foi uma benção, o início das ofertas, um americano ímpio. Exatamente. É muito detalhe, né? É muita coisa, né? Se botar o missionário para contar aí também, acho que nós já é quase meio-dia. E nós temos pouco tempo, né? Já está acabando o tempo. Eu tenho que começar aqui a me preparar, porque meio-dia em ponto entra a programação da igreja. Então, aí nasceu a África. Estamos com esse projeto com eles. Tem sido abençoado, meninos abençoados. Vamos ter o nosso projeto, vamos ter a nossa rádio. Sim, em nome de vamos Jesus. ter, porque já está programado isso também. Né? O locutor e quem já sabe chegou primeiro, né? Hã? O locutor chegou primeiro. Chegou primeiro já o locutor e ele monta, né? Ele monta a rádio, ele te dá a rádio prontinha. Glória a Deus. Então nós vamos ter alcançar também a África e quem sabe a senhora vai lá um dia em nome de Jesus, fazer esse programa lá, né? Será uma oportunidade de estar lá visitando, fazendo missão. Sim. As portas também estão abertas para cima. Quando eu vejo aqueles áudios, né, do pessoal da África, fica aquelas crianças com o pé no chão, mas de uma alegria, né? Exatamente. Eles dançando com alegria. Eu peço perdão para os meninos, os discípulos daqui, de Praia Grande, que eu até falei com eles, falei, gente, adoração é outra. Porque quando você é necessitado de tudo, né? Você dá valor no mínimo. É verdade. Então, eles sabem adorar o Senhor de corpo, alma e espírito. Sim. E é aquilo que muitas das vezes falta para nós por causa da mesmice e do conforto que a gente está. Exatamente. Aí a gente, estou bem, não precisa adorar. Sim. Eu preciso adorar em todo tempo. Em todo tempo, estando bom ou ruim, na alegria ou na tristeza, ou na dificuldade, na necessidade ou na fartura, eu preciso adorar. Eu preciso ser o mesmo adorador. Sim. Tanto na fartura quanto na necessidade. Essa é a palavra que E na necessidade, eu vou deixar isso exatamente. Eu vou deixar isso na necessidade, a minha adoração tem que ser maior. Eu recebi um áudio dia desse, foi meu filho que me mandou. Eu não lembro agora, depois eu vou olhar para falar. Uma das músicas da harpa, que é muito linda,
E aí ele conta que aquelas músicas da harpa, que todas têm uma história muito forte, né? Muito forte. Ele diz que essa que eu não lembro agora o nome desse louvor, o cara, ele mandou a família viajar e iria em seguida. Aí ele mandou a esposa e as 4 filhas. No caminho da viagem pelo mar, o navio naufragou, as 4 filhas morreram, só escapou a esposa. Nossa. Aí a esposa manda uma mensagem para o marido: salva, somente eu. E aí, através disso, ele faz um louvor, falando para Deus que independente, apesar de tudo, ele continua glorificando o Senhor. Que coisa linda. É uma experiência muito dolorida, que a gente sabe, para quem tem filho, né? Assim, a gente sabe que toda perda é dolorida, mas você continuar firme na hora da dor é o grande diferencial de quem realmente é bem aliançado com Deus. Que fácil não é. Né, apóstolo? Não é fácil. Apóstolo, as histórias anos, são muitas, sim. O propósito é um só. É verdade. Glorificar aquele que tudo pode. Exatamente. Né? É ser grato a ele todos os dias. Apóstolo, infelizmente, vou pedir para o senhor se despedir. Agora, igreja, sabe, por isso que eu falo, eu não falava, sabe? Não sabia. Não sabia. Eu não era de falar muito assim. Sim. Né, hoje... Até difícil acreditar. Não falava muito, tinha dificuldade, eu tinha dificuldade, assim, um pouco, de me expressar muito, né, assim. Mas hoje, é como se eu recebesse a essência divina e passasse a essência divina. Por isso que eu falo bastante, assim, hoje de Deus, né, tudo relacionado a Deus, tudo glorificando a Deus. Sim. E aqui a gente já estourou o horário da pastora aqui por falar tanto e não terminar a história toda. Mas como eu disse, há muitas histórias, mas o propósito é um só. Então quero agradecer a Deus, a senhora, né? A Deus primeiramente, a senhora, pela oportunidade, né? Através da minha cunhada. Foi nosso, foi muito bom. Nossa, o tempo foi curto, né, apóstolo? Sim, e eu quero dizer outra coisa, que eu estou aqui mesmo, eu quis estar aqui, eu disse que era necessário, o Senhor diz, é necessário você estar lá. Amém. E a minha cunhada, tadinha, insistiu tanto, né? Eu falei, não precisa insistir não, eu vou. Insistiu tanto, a gente vai achar um dia pra gente encaixar, pra gente ir. Eu falei, vamos lá, então na segunda-feira. Porque o Senhor falou, é necessário você estar lá. Amém. Porque eu estando aqui também, né? Pela permissão de Deus, Deus vai fazer algo novo na tua vida. Eu creio e recebo, em nome de Jesus. Deus, eu já estou profetizando isso aqui nesse lugar. Deus vai fazer, pastora Sandra, Deus vai fazer algo novo na sua história. Você pode ter certeza disso. Eu creio. E pode tomar posse. Amém. O pastor Regis Pereira, ele está aqui postando para a gente, diz que eles têm uma obra missionária também lá em Moçambique, na cidade de Gondola. Aí ele mandou um vídeo aqui. Obrigado, viu, pastor Regis, por compartilhar. Ele disse que sentiu, está ouvindo a gente, sentiu de compartilhar. Que o Senhor te abençoe nessa grande obra, né? E te dê muita graça. Aleluia. Estamos juntos, né, pastor Regis? Que esse desejo, esse amor no coração, né, junto com os missionários também que estão junto com a gente, fazendo essa obra. E confia, irmão, permaneça nesse propósito, né, pastor Regis, né? Continua nesse propósito. Pereira, né? A minha esposa tem Pereira também. O Senhor continua nesse propósito, que grandes coisas Deus vai fazer aí. Amém. E tudo que o Senhor precisar, Deus vai enviar. Em nome de Jesus. Só permaneça mesmo no propósito. Não saia do propósito. A gente não pode sair do propósito de Deus, porque é o recurso quem vem.